Sem Cristo. Estas são as palavras solenes de Efésios 2:12. Estáveis sem Cristo. Este texto descreve o estado em que os efésios se encontravam antes de se tornarem cristãos. Mas isso não é tudo. Ele também descreve o estado que cada homem e mulher que ainda não se converteu a Deus. Um estado mais miserável do que este é inconcebível. É muito ruim estar sem dinheiro, sem saúde, ou sem teto, ou sem amigos. Porém, pior ainda é estar sem Cristo. Examinemos esse texto neste momento e vejamos o que ele contém. Quem poderia dizer que ele não é uma mensagem de Deus para alguns dos nossos dias? Quando podemos dizer que uma pessoa está sem Cristo? Consideremos, em primeiro lugar, quando pode ser dito que uma pessoa está sem Cristo. Lembre-se que a expressão sem Cristo não é uma invenção minha. Estas palavras não foram cunhadas primeiramente por mim, e sim escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Elas foram usadas pelo apóstolo Paulo quando estava lembrando os cristãos efésios sobre qual era a sua condição anterior antes de terem ouvido o Evangelho e crido. Eles eram ignorantes e faltos de entendimento. Estavam enterrados em idolatria e paganismo. Eram adoradores da falsa deusa Diana. Mas Paulo não fez caso disso tudo. Ele poderia pensar que essas coisas descreveriam o estado deles apenas de maneira parcial. Por esta razão, ele pinta um quadro, no qual o contorno que se destaca é a expressão que está diante de nós. Naquele tempo, estavais sem Cristo. Efésios 2:12. Mas o que esta expressão significa? Um homem está sem Cristo quando não possui sequer um conhecimento racional sobre ele. Sem dúvida, milhares de pessoas se encontram nesta condição. Eles não sabem quem é Cristo, nem o que ele fez, nem o que ele ensinou, nem por que ele foi crucificado, nem onde ele está agora, nem o que ele significa para a humanidade. Resumindo, eles são totalmente ignorantes a respeito dele. E óbvio, os pagãos que nunca ouviram o Evangelho são os primeiros que se encaixam nessa descrição. Mas, infelizmente, eles não são os únicos. Milhares de pessoas que vivem hoje no Brasil e no resto do mundo dificilmente possuem ideias mais claras a respeito de Cristo do que o dos seus próprios conterrâneos pagãos. Pergunto-lhes o que eles sabem a respeito de Cristo, e você ficaria pasmo com a tamanha obscuridade que encobre suas mentes. Visite-os em seu leito de morte e descobrirá que eles não poderão falar a respeito de Cristo mais do que poderiam dizer sobre Maomé. Milhares de pessoas encontram-se nesta condição nas cidades, nas igrejas de nosso país. A respeito de todas essas pessoas, somente uma conclusão pode ser tirada: elas estão sem Cristo. Estou ciente de que alguns ministros eclesiásticos modernos não aceitam a visão que especifiquei aqui. Eles nos dizem que toda a humanidade possui uma porção e benefícios em Cristo, quer conheçam a Cristo ou não. Eles dizem que todo homem e toda mulher, apesar de terem vivido na ignorância, serão levados para o céu quando morrerem, por meio da misericórdia de Deus. Tal opinião, creio eu, com toda firmeza, não está em harmonia com a palavra de Deus. Está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3.
Tal opinião é uma das marcas dos perversos contra os quais Deus tomará vingança no dia do juízo, porque eles não conhecem a Deus. Um Cristo desconhecido não pode ser Salvador. A condição dos pagãos após a morte, o julgamento dos povos não civilizados que nunca ouviram o Evangelho, a forma como Deus lidará com os ignorantes, iletrados, desamparados, todas essas são questões que podem descansar seguros de que fará justiça ao juiz de toda a terra. Porém, não podemos recuar diante das Escrituras. Se as palavras da Bíblia possuem um significado, ser ignorante a respeito de Cristo é o mesmo que estar sem Cristo. Mas isso não é tudo. Um homem está sem Cristo quando não tem em seu coração a fé em Cristo como seu Salvador. É bem possível conhecer tudo sobre Cristo e ainda assim não depositar a confiança nele. Existem multidões de pessoas que conhecem cada artigo de algum credo que dizem frequentemente que Jesus nasceu da Virgem, sofreu sob a autoridade de Pôncio Pilato, foi crucificado e sepultado. Eles aprenderam isso na escola e o gravaram em suas memórias. Entretanto, não fazem uma aplicação prática deste conhecimento. Eles depositam sua confiança em algo que não é Cristo. Eles têm a esperança de ir para o céu porque são virtuosos e possuem boa conduta, porque fazem suas orações e vão à igreja, porque foram batizados e participam da ceia do Senhor. Mas no que diz respeito a uma fé viva na misericórdia de Deus, através de Cristo, uma confiança real e racional no sangue, na justiça e na intercessão de Cristo, eles são absolutamente ignorantes. Eu posso chegar somente a uma conclusão verdadeira a respeito destas pessoas. Elas estão sem Cristo. Estou ciente que muitos não admitem a veracidade daquilo que acabei de dizer. Alguns dizem que todas as pessoas batizadas são membros de Cristo devido à eficácia de seu batismo. Outros nos dizem que onde há conhecimento intelectual, não devemos questionar o interesse que a pessoa tem por Cristo. Tenho uma única resposta categórica para todas essas opiniões. A Bíblia nos proíbe de dizer que um homem está unido a Cristo até que ele creia. O batismo não prova que estamos unidos a Cristo. Simão, o mágico, era batizado e mesmo assim sobre ele foi dito, de forma contundente: não tens parte nem sorte neste ministério. Conhecimento intelectual não é prova de estarmos unidos a Cristo. Os demônios conhecem a Cristo razoavelmente bem, mas não têm parte nele. Não há dúvida de que Deus conhece aqueles que são dele desde a eternidade. Porém, o homem nada conhece a respeito da justiça até que creia. A grande pergunta é: cremos? Está escrito: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem, porém, não crê será condenado. Se as palavras da Bíblia possuem algum significado, estar sem fé significa estar sem Cristo. Tenho ainda mais uma coisa a dizer. O homem está sem Cristo quando a obra do Espírito Santo não pode ser vista em sua vida. Quem poderia deixar de ver com seus próprios olhos que miríades de pessoas que se professam cristãs não conhecem nada a respeito da convenção íntima do coração? Elas lhe dirão que acreditam na religião cristã. Elas frequentam um lugar de adoração com certa regularidade. Elas acham apropriado casarem-se e serem sepultadas com todos os cerimoniais da igreja. Elas se sentiriam muito ofendidas se o seu cristianismo fosse colocado em dúvida. Mas onde o Espírito Santo pode ser visto em suas vidas, em que elas colocaram o seu coração e suas afeições, de quem é a esfinge e inscrição cunhadas em seus gostos, em seus hábitos, em seus modos? Infelizmente, só pode haver uma resposta.
Elas não experimentaram absolutamente nada da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Elas ainda estão mortas para Deus e podemos tirar uma única conclusão a respeito de todas essas pessoas: elas estão sem Cristo. Novamente, estou ciente de que poucos admitirão isso. A maioria das pessoas lhes dirá que é um exagero, uma extravagância e um ato impensado exigir tantas características em um cristão e fazer tanta pressão em relação à conversão de alguém. Elas dirão que é impossível manter um alto padrão de vida ao qual tenho me referido, sem que saiamos deste mundo, e que certamente iríamos para o céu sem conseguirmos ser cristãos tão santos assim. A tudo isso eu só posso responder: o que dizem as Escrituras? O que diz o Senhor? Está escrito: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. As Escrituras não podem ser transgredidas. Se as palavras da Bíblia possuem algum significado, estar sem o Espírito Santo é estar sem Cristo. Recomendo que você considere com sinceridade e devoção estas 3 proposições que lhe apresento. Note bem o que elas significam. Examine cuidadosamente cada ponto, para que haja um interesse salvífico em Cristo, um conhecimento. A fé e a graça do Espírito Santo são absolutamente necessárias. Aquele que não possui estas características está sem Cristo. Como é doloroso ver tantas pessoas sem conhecimento. Elas literalmente não sabem nada sobre o caminho que é Cristo, o Espírito Santo, a fé, a graça, a conversão e a santificação. São apenas meras palavras e nomes para eles. Tais pessoas não saberiam explicar o que significam estas palavras, mesmo que isso pudesse salvá-las. Poderiam tal ignorância conduzir alguém para o céu? Impossível. Sem conhecimento, sem Cristo. Como é doloroso ver tantos confiando em sua justiça própria. Eles poderiam falar de forma complacente sobre terem feito suas obrigações, serem bons para com todos, terem seguido sua igreja sempre e não serem tão maus quanto os outros. E por essa razão, pensam que irão para o céu. Mas parece não haver lugar em sua relação com Cristo para um profundo senso de pecado e a fé simples no sacrifício e no sangue de Cristo. A conversa deles gira em torno de fazer e nunca em torno de crer. E tal justiça própria poderá fazer alguém alcançar o céu? Jamais. Sem fé, sem Cristo. Como é doloroso ver tantos incrédulos. Eles vivem em habitual negligência em relação ao dia do Senhor, a Bíblia de Deus e as ordenanças de Deus. Eles não ponderam sobre o fato de fazerem coisas que Deus proíbe completamente. Vivem constantemente em costumes que são diretamente contrários aos mandamentos de Deus. E poderia tal incredulidade resultar em salvação? Impossível. Sem o Espírito Santo, sem Cristo. Sei que à primeira vista essas informações podem parecer duras e ríspidas, ásperas e severas, mas afinal, não são elas a verdade de Deus conforme nos revelam as Escrituras? Se elas são a verdade, não deveriam tornar-se conhecidas? Se é necessário que sejam conhecidas, não deveriam ser claramente apresentadas? Se é que conheço um pouquinho sobre o meu próprio coração, desejo acima de todas as coisas magnificar as riquezas do amor de Deus pelos pecadores. Almejo dizer a toda a humanidade sobre a tamanha abundância de misericórdia e bondade que se encontram armazenadas no coração de Deus para todos aqueles que a buscam. Mas não encontro em lugar nenhum da Bíblia
que os ignorantes, os incrédulos, os não convertidos têm parte em Cristo. Se eu estiver errado, agradecerei a todo aquele que me mostrar um caminho mais excelente. Entretanto, até que me mostrem isso, não cederei em relação às afirmações que tenho apresentado. Não ouso abandoná-las, a fim de que não seja considerado culpado por lidar com a palavra de Deus de forma enganosa. Não ouso silenciar a respeito delas, para que o sangue das almas não seja requerido de minhas mãos. O homem sem conhecimento, sem fé e sem o Espírito Santo é um homem sem Cristo.